Salve, salve, moçada, professor Rodolfo Damasceno na área com mais uma aula aqui completíssima sobre globalização. Se você quer saber tudo sobre esse tema corriqueiro nos vestibulares e Enem, fica comigo até o final dessa aula que vai valer a pena. Então, bora lá. Globalização. O que é globalização? Globalização é a etapa mais atual da expansão do sistema capitalista. E essa globalização ela acontece principalmente por dois fatores: os avanços da tecnologia na área de telecomunicações e na área de transportes. Esses avanços tecnológicos vão ter uma consequência nos fluxos. Que fluxos? Os fluxos de pessoas, de mercadorias, de capitais e de informações. Dito isso, a gente tem que entender o que é a globalização em si, tá? Então, a denominação, conceito mais abrangente, mais aceito, que a gente encontra em vários livros e vídeos, é que a globalização é um fenômeno que se manifesta em algumas dimensões. Primeiramente, a econômica, que é a mais evidente e perceptível, depois a dimensão social, cultural e política, entre outras. Agora, um fator interessante aqui para a geografia é que a globalização ela se expressa no espaço geográfico em escalas. Quais são essas escalas? Nós temos aí a escala do mundo, ou seja, a escala mundial, pegando todos os países do mundo. Ela vai se expressar depois numa escala mais nacional, a nível de um país. Depois, na sequência, de uma escala regional, abrangendo uma região. E, por fim, numa escala local, que pode ser uma cidade, uma região de uma cidade, uma área da cidade. Então, fica ligado nessas ideias. Outra ideia que você tem que estar ligado é sobre a globalização, que ela tem nós. O que são esses nós? É que os lugares do mundo eles estão ligados numa configuração de redes de fluxos. E esses lugares são os poucos centros de poder econômico do globo. Nem todos os lugares vão estar ligados da mesma forma, com a mesma intensidade, tá? Mas a gente vai ter esses nós da globalização, que são aí representados por quem? Pelas cidades globais, tá? Que comandam uma rede urbana complexa. E aí, nesses nós da globalização, essas cidades globais, elas estão predominantemente ali localizadas em países desenvolvidos, mas também em economias emergentes. Quem são essas cidades globais? Ora, a gente tem Nova York, Londres, Tóquio, Paris, Hong Kong, Singapura, Xangai, Sydney, Mumbai, São Paulo aqui no Brasil, Cidade do México, Joanesburgo e outras, tá? Então a gente tem essas cidades aí, que são as mega cidades, as cidades globais, melhor dizendo, que são os nós da globalização. E junto com elas, nós vamos ter também os tecnopolos ou parques tecnológicos, que são ali os principais exemplos do chamado meio técnico científico informacional, já ali trabalhado, levantados por Milton Santos, onde vão congregar aquela conjunto de ciências e tecnologias ali que estão a serviço do capital, a serviço do mercado. Olha que bacana essa imagem que eu trago aqui para reforçar essa ideia de nós da globalização, tá? Então a gente percebe por esse mapa, por esse cartograma, tá? Como os fluxos aéreos globais, aqui é um cartograma que pega os fluxos aéreos globais, estão concentrados em uma parte do globo. Você observa aí que está no hemisfério norte, então se destacando os Estados Unidos, a Europa, o leste da Ásia, são essas regiões que estão ali mais brilhantes, mais acesas. Percebam que a América do Sul aqui e depois a África, certo? Não tem uma concentração de fluxos tão grandes. Esses fluxos aí que foram direcionados para as cidades globais, né, desses países desenvolvidos, tá? Eles se concentram lá por apresentação, os nós da economia global, né, onde tem aí as maiores infraestruturas também, o grande comércio, o mercado consumidor, bolsa de valores, os aeroportos mais movimentados. Então, tudo isso reforça e configura, tá, a existência desses nós da globalização. Então, percebam que, no caso da América do Sul e África, que eu estou citando, e parte da Ásia ali, estão mais escurecidas. Isso mostra que nem todos os lugares do mundo estão plenamente conectados. É por isso que a gente diz que a globalização ela se dá de forma diferente. Quando a gente olha a escala da globalização no Brasil, já percebe aí por essa imagem que é bem diferente da escala da globalização no mundo. Tá? Então, é bem interessante quando a gente começa a espacializar aí esses fenômenos, os fenômenos da globalização, para entender esse processo. E ainda, para compreender mais esse processo da globalização, entra aí outro elemento muito importante, que são as empresas transnacionais ou multinacionais também, como são conhecidas. Trata-se aí de organizações que têm filiais, negócios em várias outras partes do mundo e têm
seu centro de comando e controle centralizado num único país. Dá um exemplo aqui com a nossa Petrobras, tá? Ela tem ali as suas operações em áreas como os Estados Unidos, em Portugal, na Europa, na Ásia, ali no Japão e até em Angola e em outros lugares. Então você tem aí a ideia de uma empresa multinacional operando em vários lugares do planeta e sua sede em um país específico. Falando de multinacionais, transnacionais, você sabe qual é aí a maior empresa transnacional do mundo? Tá? Nós temos aí a Walmart, né? Então a gente vê uma grande empresa transnacional americana que ela é uma das maiores do mundo em termos de ganhos, capitais, é uma rede varejista com presença em vários países do mundo, tá certo? E aí ela também ultimamente está com uma presença muito forte no setor online, na parte online. Então percebam que no mundo globalizado são as transnacionais mesmo, as multinacionais, que elas têm esse peso no comando dos fluxos que a gente está falando aqui da globalização. A população é importante? Os estados também, os blocos econômicos, as organizações como a ONU têm o seu peso, têm o seu papel, mas são as multinacionais, essas empresas que são os agentes assim mais ativos no processo de globalização. E uma delas aí é o Walmart. E aí eu trago aqui para vocês um outro mapa que está espacializando aí as multinacionais pelo globo. Percebam que nesse mapa ele vai mostrar que a maioria das multinacionais estão ali situadas em países desenvolvidos, apesar de já haver algumas transnacionais sediadas em países emergentes. Então, olha só de novo como esse mapa reforça aquela ideia lá dos fluxos aéreos globais, onde estão as grandes cidades, as cidades globais. Então, você vê destacados os Estados Unidos, pelo Walmart, a Europa com algumas empresas, a China crescendo, o Japão, e ali a América do Sul, a África, parte do Oriente Médio e parte ali da Oceania com poucas empresas que se destacam nesse mapa. Agora olha só, fiz aqui uma pesquisa rápida. Essas grandes nacionais, essas multinacionais, elas cresceram tanto, mas tanto, que o seu faturamento e valor de mercado chega a ser maior do que o PIB de muitas nações do globo. Só para ilustrar como exemplo, pegando aqui as grandes Big Techs, como a gente conhece, Apple, Google, Amazon, pegando o faturamento delas e valor de mercado do ano passado, de 2022, nós temos a Apple com lucro de 100,56 bilhões e valor de mercado, quanto ela custa, se alguém fosse comprar ela toda, 2,64 trilhões de dólares. Na sequência, a gente tem o Google com 76,3 bilhões de dólares de lucro no ano passado e um valor de mercado de 1,58 trilhões de dólares. Depois, na sequência, a Amazon com lucro de 33,36 bilhões de dólares e o valor de mercado de 1,46 trilhões de dólares. E aí, fazendo um comparativo, nesse mesmo período, no período de 2022, o Brasil teve o PIB aí de 1,2 trilhões de dólares. Então, vocês entendem aí quanto dinheiro, quanto faturamento essas empresas conseguem. E isso gera uma consequência de que esses acúmulos de capital assegura a essas empresas grande poder econômico e político. Esse poder econômico, elas podem controlar, manipular mercados, visando aí aumentar os seus lucros. Embora essas multinacionais, no fim das contas, elas tragam ali lucros para os países que estão sediados, empregos, né, paguem impostos, muitas vezes elas, para buscar crescer o seu lucro, desrespeitam leis dos países ou mesmo manipulam politicamente para que determinadas leis de um país possam garantir os interesses delas. E há também casos de desrespeito com, por exemplo, questões trabalhistas, né, com a saúde da população, com questões ambientais e outras que são esses elementos aí que configuram, né, esse universo das multinacionais aí com esse grande poderio econômico no século XXI, nesse contexto da globalização. Agora sim, imagina o que prática econômica existe no atual momento que permite que essas grandes multinacionais se expandam e ganhem um poderio econômico político bem maior do que os estados nacionais. Tá? Então a gente está falando aí do neoliberalismo, que é a prática econômica adotada nessa fase atual do capitalismo informacional, que tem como prática política a globalização. Tá? Então tem até esse quadro que eu trago para vocês aqui, fazendo um resumo. Olha só, lá na etapa do chamado capitalismo comercial, nós tínhamos uma prática econômica chamada mercantilismo,
certo? E que tinha como prática política o colonialismo. Quando segue para as fases industrial e financeira, nós temos a prática econômica, era o liberalismo, seguido de uma prática política imperialista, depois avançamos no capitalismo financeiro, tá, com keynesianismo, continua ali o imperialismo, e no informacional, esse atual momento, nós temos o neoliberalismo e com a prática política, a globalização. O neoliberalismo é uma releitura ali do liberalismo clássico lá da era industrial, da era do capitalismo industrial. E o que é que defende esse neoliberalismo? Os teóricos que estudam o neoliberalismo e defendem essa corrente econômica, os economistas, eles vão acreditar que, assim, realmente a economia não dá para se autorregular como acreditavam os liberais de antigamente, tá? Então, eles acham que, sim, o Estado deve estar ali para fazer alguma coisa, uma regulamentação, disciplinar a economia, mas de forma mínima, tá? Por isso que se fala muito em Estado mínimo. O Estado deve assegurar a estabilidade do sistema financeiro, a livre concorrência, tá? E aí o pessoal que defende da corrente econômica, por exemplo, a diminuição dos gastos públicos, privatização de empresas estatais. Então é nesse contexto aí de teoria neoliberal da economia que essas grandes multinacionais crescem, expandem e se tornam assim poderosas. E assim, pessoal, nesse cenário onde nós temos a prática econômica, neoliberalismo, tá? Como é que funciona assim? Você tem o Estado que está ali presente, só que esse Estado ele sofre um recuo, ou seja, uma diminuição, cabendo apenas seu papel regulador ali para evitar as crises e tornar o cenário econômico mais favorável para o desenvolvimento dessas empresas. E em termos de tornar o cenário mais favorável ao desenvolvimento das empresas, a gente entra aqui com as leis. As leis elas vão ser flexibilizadas para garantir que haja um ambiente próspero para essas grandes multinacionais. Então elas crescem, elas prosperam e se tornam poderosas. Outro ponto interessante para a gente analisar o crescimento econômico dessas empresas, das multinacionais, é esse crescimento delas, viabilizados por políticas econômicas neoliberais, proporcionou o desenvolvimento tecnológico de dois setores, que são aí comunicação e transportes. Vamos na comunicação, ela ampliou, por exemplo, o marketing, a publicidade de forma nunca vista antes, a ponto de você receber publicidades, propagandas direcionadas a seu perfil, tá? Com base naquelas ideias dos algoritmos, tá? E essas inovações tecnológicas também nas telecomunicações propiciou a aceleração dos fluxos financeiros. Quando a gente fala de transações financeiras, você tem facilidade em pagar com cartão de crédito, fazer compras online aí na Shein, Shopee, Mercado Livre e outras plataformas. Essas telecomunicações, quando a gente olha no espaço geográfico, por esse mapa que está aí, a gente vê que hoje no mundo todo está conectado, né? Hoje está todo mundo conectado por cabos de fibra ótica, sinais de Wi-Fi, satélites. No caso aí desse mapa que mostra os cabos de fibra ótica ao redor do globo, a gente consegue perceber que há uma concentração muito grande de data centers ali nos Estados Unidos, tá? Então você vê aí mais uma vez aquele reforço dos nós da globalização dentro desses fluxos que a gente está comentando. Outro ponto interessante de análise é quando a gente fala dos capitais financeiros, dos capitais especulativos, melhor dizendo. Esses capitais especulativos, eles entram e saem das economias nacionais muito rapidamente. Eles estão ali buscando os melhores rendimentos a curto prazo, tá? Então eles são alocados em mercados, aí as pessoas, os investidores, compram aí títulos financeiros dos tesouros nacionais, ações de empresas, e ficam mantendo aqueles títulos e aquelas ações no mercado até que ele não dê mais lucro, e aí tiram ele no curto espaço de tempo. Isso pode prejudicar as economias nacionais de alguns países, quando, sei lá, o mercado daquele país não é mais atrativo, os investidores vão lá e tiram aquele dinheiro, fazendo com que o mercado daquele país entre em crise, ou seja, já agravado por uma crise financeira já existente. Já a evolução tecnológica e dos meios de transporte conferiu um alto poder de comodidade, por exemplo, na hora das compras. Hoje, por exemplo, você pode receber o produto que você solicitou lá pelos aplicativos, sites, tá? Até por drones, tá? Mas se não for por drone, basta um clique e vem o entregador deixar na porta da sua casa no curto espaço de tempo. Então você tem essa tecnologia aí dos transportes. Também vale destacar que o transporte ajudou a intensificar os fluxos turísticos nacionais e internacionais, tá? Fazendo aí surgir novos lugares turísticos.
Olha esse mapa aqui bacana, ele mostra os lugares turísticos de antes de 1800 até uma evolução de 2007. Mais uma vez você percebe de novo uma concentração desses lugares ali na América do Norte, na Europa, leste da Ásia e bem menos aí na América Latina, na África, em parte ali da Ásia, central da Ásia e tudo mais, tá? Aqui esse outro mapa mostra quais são os lugares em que há uma maior concentração de infraestruturas de transporte e infraestruturas de lazer para receber os viajantes, isso consolidando essa ideia ali daqueles fluxos para aquelas regiões. O que seria uma infraestrutura de transporte? É o aeroporto, os portos, rodovias, ferrovias e hidrovias. E uma infraestrutura de lazer para receber os turistas seria os hotéis, restaurantes, parques, museus, cassinos, qualquer espaço ali destinado a entretenimento e lazer desse público viajante. Então, pessoal, outra consequência aí da globalização é o hibridismo cultural, que aí vai surgir por conta da intensificação desses fluxos de comunicação e transporte. Então, o hibridismo cultural é aquele momento em que várias culturas se misturam e os costumes de um povo vão sendo experimentados aí por outros, tá? É especialmente evidente essa prática do hibridismo cultural na culinária, na música, na dança, na moda, na linguagem. Na gastronomia, eu costumo dizer que é o mais evidente. Por exemplo, você vai encontrar, tá, sushi de carne do sol, ou mesmo sanduíche de sushi. Então você tem uma mistura aí. Já pensou se essas duas iguarias vão para Tóquio e se tornam aí sucesso? Pois é, isso é uma das características desse hibridismo cultural, que é algo que pode diversificar uma cultura, inovar, trazendo aí toda uma abordagem bem interessante, tá? O cultural pode gerar tensões, conflitos, uma vez que a fusão de culturas pode dar uma perda de sentimento de estar perdendo as tradições, os valores originais. Então isso pode ser visto por alguns grupos como uma ameaça, tá? E aí dá a base para aquilo que a gente chama de xenofobia, que é o medo, a aversão ao ódio, ao estrangeiro ou pessoas que são consideradas, percebidas diferentes. E geralmente esses preconceitos aí que existem, eles são baseados em estereótipos culturais, eles podem se manifestar de forma de discriminação ou até mesmo partindo para a violência física, tá? E no mundo onde esses fluxos são intensificados aí pelas multinacionais, isso gera uma cultura de consumo, tá? Se eu tenho uma cultura de consumo, essa difusão, essa configuração global que traz essa massificação do consumo, as empresas conseguem vender mais, tá? Então você percebe essa difusão de consumo pelas grandes multinacionais, sobretudo as americanas, que vendem a expressão American Way of Life, o jeito americano de viver. Esse jeito americano de viver é muitas vezes difundido em anúncios de publicidade, filmes e séries de Hollywood, tá? Canais de televisão, notícias, revistas, videogames, tá? Então, tudo isso está sendo difundido, esse modo de vida americano, e aí as empresas trabalhando já numa cultura do consumo conseguem ser mais efetivas ali na sua publicidade, tá certo? E aí vem a globalização como ela é. É inegável que essa globalização ela trouxe muitas mudanças econômicas e ao mesmo tempo ela traz ali processos contraditórios, porque ao mesmo tempo que ela aproxima com essa intensificação dos fluxos proporcionada aí pelas redes de telecomunicação e transporte, tá? Ela afasta. A gente teve aí a queda do muro de Berlim, caiu, mas subiram os muros aí da exclusão digital. Quem não tem acesso à tecnologia acaba excluído daqueles fluxos que eu mostrei ali, dos fluxos da informação. Então não dá para uma pessoa que está nesse processo de exclusão digital ler notícias, acessar as redes sociais ou mesmo aí assistir os vídeos do meu canal aqui no YouTube, tá? Na década de 90, quando a globalização estava ali no seu auge, tá? Se falava muito de globalização, a desigualdade social estava intensificada, ela existia, tá? Ela coexistia nesse processo de globalização. Então já deu para sacar que ela não é o modo aí mais justo e perfeito como era anunciado. Isso aí já foi estudado pelo geógrafo Milton Santos. Ele até tem um livro muito bacana falando por uma outra globalização. Vou deixar até os links aqui na descrição para quem tiver interesse em consultar o livro. É uma abordagem bem bacana que o Milton Santos faz dessa leitura. É uma leitura da globalização visto por uma pessoa aqui do Brasil, porque até então você tinha muitos estudos sobre globalização vindos dos Estados Unidos, da Europa, e não tinha um estudo sobre globalização visto aqui do lado de cá, né, do lado ali do pessoal que está no hemisfério sul, ou de um país em desenvolvimento como o Brasil, tá?
Também a globalização traz outra contradição, porque o tráfico de drogas, os grupos criminosos, terroristas também vão fazer uso das tecnologias desenvolvidas. Então, os terroristas, o crime organizado vai usar o Google, vai usar as redes sociais para se fortalecer, tá? Então, a globalização, pessoal, é um fenômeno bem intrigante, onde um produto que a gente viu aí, ele viaja facilmente, milhares de quilômetros, o dinheiro circula facilmente pelas redes de telecomunicações, né, fazendo aquelas transações financeiras desde o Pix que você utiliza aí, até mesmo comprar ações na Bolsa de Valores de Nova York, tá? Isso é muito fácil, o dinheiro circula muito fácil, os produtos circulam muito fácil. Agora, o difícil é a gente perceber se uma pessoa ela tem a mesma facilidade de circulação, se ela tem ali as condições, se ela tiver ali as condições financeiras para tal e não sofrer nenhum tipo de discriminação por xenofobia, então será que ela teria essa facilidade de deslocamento? Então é só a gente fazer esse exercício de imaginação. Veja os produtos que você consome, os produtos que tem em casa e vejam qual é a origem deles. E você se imagina, será que eu conseguiria fazer o caminho contrário até chegar à origem desses produtos, até onde eles estão? Ou se é mais fácil um produto que está lá na China chegar aqui, um produto que eu consumi, um serviço que eu consumi de streaming dos Estados Unidos, eu ir para os Estados Unidos? Então até que ponto a globalização facilita esses fluxos, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi essa aula que eu fiz para vocês sobre globalização. Espero que tenham gostado, aproveitado. Se gostou, dá o like, deixa o seu comentário aí para gerar aquele engajamento. Compartilha com os amigos e eu fico por aqui. Espero vocês para outro vídeo. Então é isso. Falou, até a próxima.